Em 18 de maio de 1970, o dia em que meu primeiro filho nasceu, tive graves complicações médicas que me levaram a uma grave hemorragia pós-parto. Recebi várias transfusões de sangue. Tive uma experiência fora do corpo em que testemunhei o nascimento do meu filho e então ouvi o médico dizer ao meu marido que eles poderiam salvar o bebê, mas eu iria morrer. Do meu ponto de vista, no topo do teto, comecei a gritar com eles que não estava morta, mas eles não podiam me ouvir. Eu fiquei apavorada. Então testemunhei meu próprio funeral e enterro. Foi assustador porque eu não estava morta. Então basicamente tudo ficou preto. Demorou 3 dias antes que eu pudesse realmente me comunicar e responder conscientemente ao meu ambiente. Eu estava, portanto, com medo de morrer. Decidi que essa experiência terrível se devia às drogas. Levei anos para superar isso. Agora vamos avançar para julho de 1979. 10 dias após o parto de meu quarto filho, comecei a ter hemorragia novamente. Meu marido levou-me às pressas para o hospital, onde recebi várias outras transfusões de sangue e também realizei outras cirurgias para estancar o sangramento. Acordei na sala de recuperação me sentindo bem, com incentivo, porque meu marido me disse que ia voltar a trabalhar com a promessa de voltar em algumas horas e então me levaria para casa. Quando acordei, meu pai entrou na sala. Ele morava a 9 milhas de distância ali do hospital e sua visita foi uma surpresa que me deixou muito feliz. Ele se inclinou para me beijar e senti um arrepio percorrer meu corpo. Apenas meus nervos, pensei. Mas então meus dentes começaram a bater e comecei a ter espasmos descontrolados. Eu estava queimando. Meu pai saiu correndo da sala para buscar ajuda. O pessoal da equipe médica entrou correndo na sala. Uma folha de plástico foi jogada sobre o meu corpo e alguém começou a despejar baldes de gelo em mim. Senti cada pedaço de gelo como se fosse uma faca perfurando minha carne em chamas. Eu estava com muita dor. Então meu médico apareceu. Ouvi a enfermeira dizer que não conseguia sentir o meu pulso e que a minha temperatura estava acima de 106 graus e que meus órgãos estavam se desligando. De repente, pude sentir a hemorragia de novo. Eu olhei para o meu médico e disse: eu estou sangrando de novo. Ele me disse: não, você está tendo uma reação alérgica às transfusões de sangue que recebeu. Não, eu pensei comigo, ele não está sabendo o que ele está falando, porque eu estou com hemorragia. E naquele momento, eu senti meu espírito como se meu espírito estivesse fluindo. Eu estava tão triste, tão triste. Eu estava triste porque eu vi que eu estava morrendo, mas eu queria pelo menos me despedir do meu marido, do meu filho, do meu pai. Inclusive, o meu pai estava do lado de fora da porta. E então eu morri. Eu me vi fora do corpo. Aí a primeira consciência que tive foi a ausência de dor. Ai, que alívio! Então percebi que estava envolvida numa escuridão. Era como se eu estivesse em um lugar de tremenda energia, assim, um grande vazio negro. Mas eu não estava com medo. O vazio me manteve calma e em paz, por incrível que pareça. Eu sabia que tinha morrido para o mundo, mas eu não tinha perdido a consciência nem por um segundo. Eu ainda estava ali, a minha consciência estava viva. Então eu estava com ele, e envolvido por uma luz tão grande de amor que desafia qualquer palavra que eu poderia descrever aqui. Lá eu descansei em alegria, felicidade e graça, uma paz que eu não posso descrever. Aquela luz falou comigo, dizendo-me que era minha hora, que não era minha hora, e que eu precisava voltar para o meu corpo para completar a minha missão de vida. Eu não respondi a sua observação, mas em vez disso perguntei a ele como ele tinha feito isso. Ele falou comigo sem palavras, sem uma voz, e ainda assim eu tinha ouvido e entendido claramente cada palavra não dita. Nós nos comunicamos telepaticamente. Ele me disse que eu estava em um lugar diferente, no qual a comunicação era puramente trocada por meio da linguagem do amor. Quando eu estava na Terra e usava as palavras faladas, muitas vezes havia grande confusão quanto ao que eu pensava ter dito e o que tinha sido entendido pelo meu ouvinte. Muitas vezes eram muito diferentes. Então, dessa forma,
que se é comunicado, que pelo meu entendimento que eu tive naquele momento, é que a comunicação é por pensamentos. Ele então me lembrou novamente que não era minha hora e que eu precisava retornar ao meu corpo e retornar à minha vida terrena. Então lembrei a ele que havia me prometido o arbítrio. Eu lembrei do arbítrio e eu estava escolhendo exercer esse arbítrio para ficar naquele lugar com ele, naquela luz envolvente, cheia de paz. Ele riu com grande alegria da minha teimosia, dizendo: sim, Laura, eu espero que você defenda seu próprio caso. A decisão, claro, será sua, mas primeiro deixe-me mostrar algumas coisas. De repente, fiquei surpresa. Ele me conhecia, ele sabia tudo sobre mim. Eu fazia parte de sua criação e em mim estava a centelha de Deus. Eu não poderia ser de outra forma, ele sabia tudo sobre mim. Então, diante de mim, apareceu uma bela praia branca e cristalina. Eu vi meus 3 filhos mais velhos sentados juntos naquela praia. E individualmente vi muitas partes de suas vidas futuras, das vidas dos meus filhos. Foi-me mostrado isso. Eu vi suas lutas de dificuldades. Eu vi como a minha morte, se eu morresse, se eu resolvesse ficar naquele local, como a minha morte aumentaria suas dificuldades, tristeza e solidão. E a raiva dentro deles pareciam envolvê-los. Então eu vi o contraste que eu, como mãe, estaria em suas vidas, o quanto a minha vida era preciosa na vida deles. Seus caminhos foram iluminados por conta do meu amor por eles. Mesmo assim, mesmo depois dessa luz ter me mostrado tudo, mesmo assim eu não consegui me imaginar deixando aquela luz. Então eu apontei para ele a praia, cada grão de areia, e como havia milhões deles, certamente um pequeno grão de areia em toda a criação não faria falta. Além disso, eles tinham um pai, meus filhos tinham um pai maravilhoso e amoroso para cuidar deles e ensiná-los. Eu percebi naquele momento que o tempo era diferente e realmente não importava, é como se não existisse tempo. Afinal, como mortal, como você entende para sempre a eternidade ou se tem um fim? A vida parece ser longa, dura e sombria, mas na verdade é que toda aquela experiência me pareceu como um flash. Então ele me disse: observe como cada grão toca todos os outros grãos. Se cada ganho individual de areia optasse por se mover, não haveria praia. Consegui em todos os níveis instantaneamente entender. Ninguém era de fato substituível. Todos devem contribuir com sua parte única da praia. Então, de repente, percebi que só havia testemunhado a vida dos meus 3 filhos. Então perguntei: onde está meu bebê? Por que ele está separado dos seus irmãos? Ele é mais jovem e ele será criado da maneira diferente. Foi a resposta. De repente, percebi que só havia testemunhado a vida dos meus 3 filhos e faltava a vida do meu bebê. Eu não havia visto o meu bebê ali com os meus outros 3 filhos. Então eu perguntei: por que meu bebê está separado dos irmãos? Então ele me respondeu: ele é o mais jovem e ele será criado de maneira diferente. O seu esposo não ficará com ele por muito tempo. Ele não terá influência sobre ele como tem sobre seus outros filhos. Então, nesse momento, me foi mostrado um evento futuro na vida do meu marido, um acidente em que ele perderia a vida. Eu não trouxe essa memória de volta comigo, mas em algum lugar no canto da minha mente, ela permaneceu. Eu me lembraria disso vividamente 4 anos depois, quando meu marido estava morrendo, exatamente como foi me mostrado durante essa experiência. E ainda havia mais para eu entender, e o foco novamente caiu sobre meu filho naquele momento. Olhei e vi milhares de ancestrais, e eu percebi que eles envolviam meu filho com amor. Então eles me disseram: observe, todos esses seres se reuniram em seu favor para torná-lo único. Então eu percebi que, usando as palavras da Terra, ele estava se referindo ao meu DNA. Você
queria ir para a Terra para aprender, progredir e contribuir para a criação, Laura. Todos esses espíritos se reuniram para ajudá-la a fazer isso. O foco estava de volta ao meu bebê. Em toda a criação, seu filho recém-nascido escolheu você para ser a mãe dele, ninguém mais. Vocês fizeram um pacto para preencher esses rolos na vida um do outro na Terra. E esse pacto é muito sagrado e não deve ser considerado de forma leviana. De repente, eu mal podia esperar para voltar à Terra, aos meus filhos, à minha família, mas antes de fazer isso, fui levada novamente a outro nível de consciência durante essa experiência. Então, nesse novo nível de consciência, foi passado diante de mim toda a minha vida, foi como se fosse uma revisão de vida. E quando acabou, eu estava de cabeça baixa de vergonha, porque ele também tinha visto, aquela luz tinha acompanhado todo o meu processo, toda a revisão de vida. E eu não fiquei feliz com muitas coisas que eu vi, que eu mesma pratiquei. Então eu me virei para ele, para aquela luz envergonhada e perguntei: como você ainda pode me amar diante de testemunhar tantos pecados e falhas que eu tive lá na Terra? Então essa luz me disse: você é um filho de Deus e Deus é amor, eu te vejo puramente como amor. E naquele momento eu tive a sensação que não havia julgamentos, eu era parte do amor divino e eu pude compreender isso através da expiação, através dessa experiência de quase morte. E eu gostaria de enfatizar que naquele ambiente que eu me encontrava, as cores eram vivas, eram cores assim, deslumbrantes. Eu via flores, eu via uma margarida parecendo aquela margarida de Gerber, perfeita, brilhando em tons de laranja. Até ela parecia me amar, é indescritível. Não teria como eu expressar, porque é surreal tudo aquilo que eu vi e presenciei e senti. Agora realmente era hora de eu voltar para aquele corpo lá no hospital. Mas antes eu tinha um anseio de uma última pergunta. Então eu perguntei: o que me tornou tão especial a ponto de vocês permitirem que eu visse e presenciasse tudo isso que aconteceu aqui? Então aquela luz me disse: nada, o amor recai sobre todos igualmente, todo mundo é especial. Era apenas algo que você realmente precisava ver para cumprir a missão de vida que escolheu. E eu precisava também que ele garantisse que logo eu voltaria para aquele lugar, que eu voltaria para ele. E mais uma vez eu senti aquela grande alegria sobre a minha vida. E eu pude entender que todos nós voltamos para aquele lugar, não há outra opção. E ele me lembrou que a única coisa que eu conseguiria trazer de volta comigo de lá era um amor. Então, a partir do momento que eu deixei o meu corpo, que me disseram que não era a minha hora, que eu precisava de voltar, daquele instante até que concordei em voltar para o meu corpo, toda essa experiência relatada aconteceu em um nível totalmente diferente da consciência e aconteceu tudo fora do meu corpo e eu vi e presenciei tudo isso. Esse foi o meu relato de experiência quase morte.